Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes muito mais varonil. E hoje eu vos trago uma nova cerveja, uma novidade. Hoje tem novidade. É uma barata que espero que seja boa. Mas, como eu sempre digo, né? Eu não sei nada de cerveja, não vou saber de aroma, não vou saber de identificar, de metil sulfeto, porra nenhuma. Então, eu só apresento a cerveja, falo se eu gostei ou não, e enquanto isso, né? A gente conta uma história, né? Senta que lá vem história. Vem um monte de blá 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 que eu nem sei se eu conheço. E falando em história, eu costumo dizer que o Brasil não tem história, tem folclore. No sentido, né, de que essa nossa história oficial, ela é mais um compêndio de mitos e de narrativas do que de fatos reais. Fato real já é uma redundância, né? E eu acredito que nesse caso não seja assim uma exclusividade do Brasil. Eu acredito que as histórias oficiais de todas as nações sejam isso, né? Um compêndio de mitos, narrativas em cima de fatos. Que nem aquele filme que você começa a ver e está lá, baseado em fatos reais. E, se baseando nesses fatos, né, os donos do poder da época, eles escrevem em cima desses fatos. Eles omitem algumas coisas que seriam vergonhosas para a formação da identidade do povo, uma formação heróica sempre, né, um povo valoroso, que isso também não existe. Eles omitem esses fatos, acrescentam outros e criam aí uma epopeia, alguma coisa assim. Tá? E por que eu estou falando isso? Hoje eu vou falar uma besteira aqui sobre a história nossa. A história oficial nossa começa pela Carta de Caminha, primeiro documento oficial do descobrimento. E aí você já vai ver depois no final por que eu estou falando disso. Na verdade, muita gente hoje, historiadores, acho que quase a totalidade deles, eu não tenho muito contato com esse povo, felizmente, eles preferem usar a palavra achamento, que é uma palavra feia pra cacete, eu nem sabia que existia, né? Achamento do Brasil, né? Outros mais radicais, e possivelmente mais pé no chão, mais realistas, eles preferem dizer, foi uma invasão mesmo, e foi. O português chegou, invadiu, pilhou, provocou uma mortandade, morreu o português também, claro, mas enfim, não há como equiparar o número de mortes de ambos os lados, né? Aliás, hoje não é índio, são povos originários. A tecnologia portuguesa era muito, 10 mil anos, 15 mil anos à frente do índio. Tá? O indígena nosso não conhecia a roda, não conhecia a metalurgia, quer dizer, não tinha, então realmente foi na base da mortandade mesmo, não tem jeito, foi realmente uma invasão. Mas aí na escola, o que te contaram na escola, se você tem a minha idade? Eu estou com perto de 60, mas que até quem tem 50, 45 deve ter escutado essa história. Então a tia falou, o Cabral lá saiu para o caminho das Índias, ia contornar lá o cabo da Boa Esperança para ir para as Índias. No meio do caminho, pegou lá uma tormenta, uma tempestade muito forte, ventos violentíssimos, e desviou da rota e acabou vindo no bom sentido, em terras de Pindorama, aqui no Brasil. Monte Pascoal, Vera Cruz, Santa Cruz e finalmente Brasil. Em homenagem ao pau-brasil. E esse Brasil vem da brasa, do vermelho, né? Que essa madeira ela tinha valor comercial por conta do corante que se usava lá em tecidos, aquela coisa toda. Então o Brasil já nasceu ganhando o nome de pau. Não podia dar muito certo, né? Então o Cabral diz que desviado, chegou aqui. Aí tem aquelas histórias, foi bem recebido pelos índios, com festa. Tem lá, aí depois tem a tela do Vitor Meirelles, um artista fantástico, né, do ponto de vista realmente acadêmico, tudo, mas, enfim, né, que ajudou também a criar essa coisa toda. A foto da primeira missa, o Frei Henrique Coimbra, ele fazendo a missa lá, a cruz ali numa região mais elevada, os índios embevecidos. Só faltou lá fazer o índio, lá fazendo o sinal da cruz, mandando o Tupã pra puta que pariu, usando a camiseta da Universal. Só faltou isso nessa tela, né? Então, e é o que a tia conta, né? Chegou aqui, foram bem recebidos, com festa, né? Só que na verdade existe ali muitas controvérsias, né? Umas inconsistências em relação a isso. A primeira inconsistência, a coisa de ter sido um acidente, tá? Muito improvável, quase que impossível na verdade. O Cabral era um navegador dos mais experientes. Em Portugal na época havia a escola de Sagres. Era a Harvard, a Oxford da navegação. Eles tinham as melhores cartas ali de navegação, as melhores tecnologias, sextante, astrolábio, os caras tinham tudo ali.
né? Fazendo uma comparação para os dias de hoje, era uma espécie de NASA da época, né? Em relação a rotas, ao desconhecido, a caminhos, né? A mares nunca antes navegados, era uma espécie de NASA. Então, mesmo que eles tivessem pego essa tormenta no caminho, aquela coisa toda, se a questão fosse só ir para o caminho das Índias, o Cabral teria conseguido consertar essa rota, sem problema nenhum. Tá? A outra coisa, que não foi um achamento, na verdade, né? Ninguém achou isso aqui por acaso. Portugal e Espanha, praticamente os dois, né? Duas potências imperialistas da época, eles já sabiam que havia terras por aqui. Talvez eles não soubessem da magnitude do território, da extensão da coisa, né? Mas eles já sabiam, né? E por quê? Então, na verdade, não foi um achamento, foi mais uma constatação de que havia o território. E por quê? Em 1494, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, foi assinado o famoso Tratado de Tordesilhas, e que dividia o mundo, né? Tinha lá um meridiano, 370 léguas a oeste de Cabo Verde, se não me engano, um meridiano imaginário, não sei por que essa medida, mas enfim, se não me engano, da escola, era um meridiano que passava 370 léguas a oeste de Cabo Verde, dividia ali o mundo. A leste desse meridiano, as terras seriam de Portugal, e a oeste da Espanha. Agora, como que alguém divide um território que ninguém sabia que existe? Que acharam depois, que descobriram. Como que alguém divide um território que ninguém sabia que existe? Parece coisa, meu amigo, da Dilma Rousseff. Não é? Não vou estabelecer meta, mas o dia que eu atingir, eu dobro. Uma coisa, Portugal e Espanha, vamos dividir. Dividir o quê? Vamos dividir um nada. Mas se um dia tiver tudo, fica metade para cada um. Né? Então existe aí. O Tratado de Tordesilhas veio 6 anos antes do suposto descobrimento. Dividiram alguma coisa que não sabia. Então já fica esquisito. E na verdade também, então primeiro, a viagem teria sido proposital. Tá? Já tinha a noção que tinha aqui, por conta do Tratado de Tordesilhas, e na verdade a parada aqui no Brasil teria sido uma escala, uma espécie de uma escala. O Cabral realmente, a interesse era ir para as Índias, coisa das especiarias, mas ele aproveitou para fazer uma escala no Brasil, tanto que eles ficaram aqui há algum tempo e depois realmente seguiram para as Índias. E para que essas escalas? Para tomar o território, para fincar aqui a bandeira da coroa portuguesa. Né? E por que isso? Em janeiro do mesmo ano de 1500, 3 meses antes do 22 de abril, a Espanha, ela aportou por aqui. O navegador espanhol Pinzón, não sei se assim que pronuncia, o Pinzón, ele chegou aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes do Cabral. E ele aportou na costa pernambucana. Tanto que eu li, algum tempo atrás, existem algumas cidades ali da costa pernambucana, tem uma chamada Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, que as escolas ali, elas ensinam as crianças que quem chegou aqui primeiro, do europeu, foi o Pinzón, e não o Cabral. Então, provavelmente, o que aconteceu? O Pinzón chegou aqui em janeiro, a notícia correu de que realmente aquela presunção de que havia terras aqui era verdadeira, estava a leste da linha do Tratado de Tordesilhas, por exemplo, falou assim, então a gente tem que tomar posse dessa merda, né? Senão o espanhol vai chegar. Então, o que se diz é isso. Não foi um acidente, era uma escala prevista, né? Não foi um achamento, eles sabiam que por aqui tinha terra, mesmo que não tivessem, né, a noção do quanto de terra havia, e também para botar a bandeira, porque o espanhol já tinha achado isso aqui. Né? Bom, de qualquer forma, né, se foi do jeito do outro, pouco me interessa. Né? Mas por que eu estou falando isso? É o seguinte, porque hoje, quem fez um desvio acidental, né, proposital, das minhas rotas marítimas de costume, quando eu saio para minha caminhadona do sábado, fui eu. Hoje eu me desviei da minha rota de costume, né? Tá um tempo chuvoso, não cheguei a pegar tormenta nenhuma, né? Eu não posso dar esse tipo de desculpa. Eu me desviei de propósito, numa rota, né? Porque eu sabia, de alguma forma, embora não soubesse o que eu fosse achar, que para esse outro lugar onde eu fui, né, para esse meu descobrimento, eu poderia achar uma marca de boi barata nunca antes entornada, nunca antes apresentada aqui.
Né? Então hoje eu peguei isso aí e eu fui para o lado oposto do que eu vou normalmente. Eu fui para um bairro ali chamado Vila Tibério. É um bairro onde eu nasci, fiquei ali até uns 9, 10 anos. Depois eu voltei a trafegar pelo entorno, pelo perímetro desse bairro. Na época eu dei aula numa escola lá durante quase 18 anos. Mas fazia muito tempo que eu não passava por ele, por dentro. A casa onde eu morei, casa do meu avô, etc, etc. E hoje eu resolvi fazer isso. Por quê? Assim como do Cabral, não foi uma coisa aleatória, não foi um instinto. Eu tive uma informação privilegiada, né? Meu amigo Marcelão, gibizeiro das antigas, e quando eu falo gibizeiro, o que é gibizeiro? O cara gosta de gibi. Hoje não, é nerd, é geek, não sei o que, é fanfic. Na minha época, meu amigo, era o seguinte, era gibizeiro e não tinha negócio de nerd, não. Ninguém chamava a gente de nerd, chamava de retardado mesmo. Lia gibi, era retardado. A própria mãe nossa chamava de retardado, lia gibi, então não tinha nada disso. Então esse meu amigo, né, Marcelão, gibizeiro das antigas, ele mandou uma mensagem um tempo atrás, falando assim, olha, Supermercados Vitória. Ele mandou a foto de uma cerveja em promoção. Mas são cervejas que eu já apresentei aqui, né? Aí eu perguntei, onde que é esse Supermercado Vitória? Eu nunca ouvi falar, né? É um mercado pequeno, né? Fora das grandes redes. É na Praça Mortalha, assim, sabe onde que é? Sei, eu nasci perto dessa Praça Mortalha, né? Eu estava acostumado com isso fazia uns 15 dias, e hoje peguei e falei, vou para aquele lado. E fui. E no meio do caminho, na verdade, na minha ida e volta, eu acabei passando por 3 mercadinhos de bairro, né? Que não pertencem a nenhum tipo de rede de mercados, assim. Em 2 deles, realmente, não encontrei nada que eu não tivesse apresentado, né? No Vitória, também não encontrei nada que tivesse apresentado, que ele me indicou. E na volta, eu passei por um que eu não sabia que existia ali. Muito antigamente, quando eu morava lá, era um mercado também, mas era ligado ao SESI. Não sei porquê, mas era ligado ao SESI. E hoje está lá, mercado Big Compras. Entrei. E lá, meus amigos, né, eu fiz o meu grande achamento, o meu grande descobrimento. Eu achei essa preciosidade aqui, ó. A cerveja, 1.500, tem aqui até um desenho, uma efígie, que supostamente é do Pedro Álvares Cabral, né? Olha lá, cerveja 1.500, uma grande descoberta. Por isso que eu falei esse monte de merda que eu falei ali, tá? É só para encher a linguiça aqui do vídeo mesmo. E eu vi lá essa cerveja 1.500, vou colocar aqui, R$ 2,99. Assim, tá no limite, né, da barata. O meu limite é esse 2,99 mesmo. Se bem que com o governo do amor, né, com o amor é mais caro, você paga uma puta, você pagou ali e acabou. Se você se apaixonar, meu amigo, você vai gastar muito mais. Mas enfim, como no governo do amor é mais caro, dentro em breve, acredito que esse 2,99 eu tenha que estender um pouquinho, 3,19, alguma coisa assim. Tá? Mas 2,99, está no limite da boa e barata. A 1.500, ela tem uma procedência razoável, ela é produzida pela Casa de Conte. Eu já mostrei algumas aqui da Casa de Conte, depois vocês procuram, não lembro qual mostrei. E ela fala que a receita é feita com 3 lúpulos, através de um processo de fermentação e maturação que dura 35 dias, faz dela única e especial. Tá aqui, descubra os detalhes por trás dessa legítima puro malte brasileira. Né? A graduação alcoólica é 4,7, a embalagem legal, eu gostei. Eu acho que é o Cabral, sim, não sei, pode ser o Cabral, pode ser o Tiradentes, mas até eu, né? Não sei, né? Mas a gente supõe que seja o Cabral, até porque se a própria história escrita ela é editada, a figura dos caras também, pintada, na época não tinha fotografia, né? O desenhista ali pintou diferente também, a própria figura do cara pode não ter nada a ver com ele, pode ser Cristo, pode ser o Cristo, isso aqui, enfim, mas vamos acreditar que seja o Cabral. Então agora, vamos lá então, provar, né, dessa coisa aqui. Peguei até aqui hoje o meu copo do Barba, né, que eu já contei a origem dele. Vamos colocar lá no copo do Barba. Olha lá, o som da criação do universo, o Big Bang. Vamos deitar aqui a 1.500, a minha mais nova descoberta. Não foi por acaso, eu sabia que podia ter, não sabia o que, mas sabia que poderia haver territórios novos a serem entornados e acabei achando, né? Vamos lá. Tá lá, olha lá. Um amarelo bonito,
Olha lá, um bom perlage. Perlage. Eu tenho que saber, eu tenho que ver a tradução desta merda. Perlage, deve ser do francês. Colocar lá Google Tradutor perlage, o que significa. Mas ó, tem um bom perlage, né? As bolinhas estão subindo, a bolinha subindo, lá, um bom perlage. O espumão já diminuiu, não sei se, né? Vamos ver aqui, ó. O aroma. Cerveja, meu amigo, cerveja. Não tem aqui damasco, né? Não tem azaleias, não tem alamandas, não tem tâmaras do oásis do sultão. Cerveja. Rapaz, boa, hein? Olha, imagina uma Petra com mais corpo, uma Petra com mais sabor. Casa de Conte, é a mesma que fabrica a Moinho Real, que eu já apresentei aqui. Mas é melhor que a Moinho Real. A Moinho Real ela fica ali, perto do Império. Rapaz, olha... Eu comprei duas só, até porque eu estou a pé, fica difícil de eu carregar. É longe para voltar lá, dá uns 5 km aqui de casa. Mas, olha, se eu soubesse... eu teria comprado um fardinho, viu? Ó. É melhor que... Eu gosto da Petra, hein? Mas olha, é melhor que a Petra. Olha, excelente, excelente. Eu vou falar uma coisa... eu acho que ela deve estar no nível, mais ou menos, da Cacildes do Mussum. Que eu preciso trazer aqui, mas a Cacildes ela está acima desse sarrafo meu. Mas o que ela tiver em oferta, eu trago. A Cacildes, quando eu tenho a primeira vez, eu achei muito boa, tomei ela recentemente, já não achei tanto, mas ela é do nível da Cacildes. Olha, não sei se o Cabral merece, provavelmente não, mas é uma bela homenagem ao Cabral. Casa de Conte, meu amigo, Casa de Conte, cerveja puro malte, 4,7, olha, muito boa. E agora, boa mesmo. Assim como o Frei Henrique Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil, né? Deu hóstia, pão de arada e etc. Transformou curumins em coroinhas, pôs para sentar no colo, né? Aquela coisa de padre mesmo que a gente conhece. Eu vou dar aqui a minha bênção. Está aqui atrás o meu cajadão, o meu marretão, mas o meu marretão vai ficar na saudade de novo, né? Colocar ela aqui, vai ser sagrada, cavaleira da tábua que desce redonda, Sir Boa e Barata do Azarão. Vamos lá. Meu poderoso cajadão. Enriste como sempre, mas cada vez com mais dificuldade. Mas enriste. Tá aqui. Esse lado é mais barato, né? Mais barato. Vamos lá. Ressacum jacta est. Ou seja, para quem ainda não sabe, do bom latim, que deve ter sido a língua em que o Frei Henrique de Coimbra rezou a primeira missa, significa a ressaca está lançada, né? Então, meus amigos, é isso. Se vocês encontrarem, sinceramente, me digam onde encontrou até, porque eu preciso de encontrar mais perto de casa, mas muito boa. Se fosse 3 e pouquinho, ainda compensaria. E ó que eu sou, né? Mas ó, excelente. Me surpreendeu, né? Não foi um achamento, eu tinha minhas informações privilegiadas, mas o que eu achei estava além das minhas expectativas. Então é isso, meus amigos. Até mais.